Boa tarde. Seja bem-vindo à casa. Nós somos uma comunidade adventista, do sétimo dia, fundamentada em 3 pilares: adoração relevante, missões e pequenos grupos. Você que está assistindo a gente pela internet, seja bem-vindo também, que o Senhor te abençoe. Você pode procurar fazer parte da nossa comunidade, mesmo de forma virtual. Lá pelo nosso Instagram, você pode mandar uma mensagem e pelo nosso WhatsApp também. Se você que está aqui com a gente também quer fazer parte da nossa comunidade, você pode procurar alguém da nossa equipe de recepção, ou quem é da nossa equipe, levanta a mão aí, e aí você pode dar uma olhada para qualquer pessoa. Você fala assim, olha, eu quero muito participar de um pequeno grupo. Você vai encontrar com essa pessoa, ela vai te encaminhar. Eu quero muito participar de uma missão. Você vai ser encaminhado para isso também. Tá bom? Combinado? Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós estamos aqui. A Tua palavra vai ser aberta agora. E que toda a atenção, ó Deus, seja para o Teu Filho Cristo Jesus. Que nesse momento eu seja um mero instrumento nas Tuas mãos. E que a Tua mensagem, que é como uma espada de 2 gumes, corte o nosso coração, penetre de forma profunda, para que nós possamos entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente aqui na casa está num período de mudança, né? De transformação, mas o propósito continua o mesmo. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. E partindo disso... Ok, é assim, né? E partindo disso, eu não quero perguntar para você se você tem um sonho, ou qual é o seu sonho, porque isso é bem clichê. O que eu quero te perguntar agora, e quero que você pare por 1 minuto e pense, você já teve um bom sonho, um sonho até nobre, que foi destruído por Deus? Pense por toda a sua vida agora, toda a sua existência, quantos sonhos você já teve, bons, que você acreditava até que pudesse ter a mão de Deus ali, foi dizimado, destruído. Tiago, como assim? Deus não destrói os nossos sonhos. Eu vejo algumas pessoas no Instagram falando que Deus vai realizar todos os seus sonhos. Como é que você chega aqui falando que Deus destrói o seu sonho? Eu queria que você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela, o texto de Provérbios, muito conhecido, capítulo 19, versículo 21. E o texto diz o seguinte, você sabe esse texto, muitos são o quê? Os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muito embora, existem alguns textos na palavra que eles são difíceis. Eles têm uma interpretação meio truncada, abre margem para diversas interpretações, mas existem alguns textos que são claros como o dia. Esse é um deles. Se você for para o original hebraico, ele quer dizer exatamente isso aqui. E por mais que o livro de Provérbios, de forma inicial, tenha sido feito por uma molecada que estava prestes a assumir ali muitas responsabilidades na nobreza judaica, esse conselho se aplica muito aos nossos dias, se a gente levar em consideração. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Com base nisso, hoje eu vou fazer mais perguntas do que respostas. E aí eu vou levar todo mundo para casa assim, cara, criou um triplex aí você resolve com Deus depois. Isso aí é a função dele. Será que a gente está disposto a abrir mão do nosso sonho se Deus disser não? Porque quando ele diz sim é maravilhoso. E quando ele diz não? Será que a gente está disposto ou a gente vai agir como uma criança mimada que não teve acesso ao doce porque acreditava que aquele doce é bom, mas aquele doce ia te matar? Ou aquela comida que poderia ser até boa, mas que no final ia trazer algo errado? Eu li esse livro há um tempo atrás e essa mensagem está baseada nele. E eu apanhei muito de ficar com a cara inchada.
Não satisfeito, convidei a Edlin, que é a minha esposa, para ler comigo. Aí a gente apanhou junto. Os dois com a cara inchada. Não satisfeito, eu trouxe para cá. Não que eu queira que vocês apanhem também. Mas é porque esse livro abençoou a nossa vida. Ele colocou a gente de volta no nosso lugar. E eu acredito que ele pode abençoar você também. E uma citação que começou a me marcar muito foi essa. Se Deus não realizasse seus sonhos? E se Ele mesmo o destruísse? E aí o autor traz no livro, ele faz uma analogia, né, com um tom de ironia, falando sobre a teologia good vibes. Ou a teologia da Xuxa, quem é mais antigo vai lembrar aí, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, e todas aquelas coisas. E a gente encontra, muitas vezes, em alguns movimentos, algumas pessoas falando que se você for bom, se você se comportar, se você ajudar as pessoas, se você não mentir, não roubar, o Senhor vai te abençoar. Você tem que exigir de Deus a sua bênção. Só que aí, quando a gente vai para a palavra, e talvez eu esteja falando hoje aqui com alguém que está passando exatamente por isso. Tiago, mas eu oro, o meu sonho, o meu objetivo é uma coisa boa, e o Senhor não me entrega. Todo mundo consegue, menos eu. Isso é para ajudar as outras pessoas. Por que eu não estou conseguindo? Talvez essa pergunta comece a ser respondida e seja um excelente momento para a gente voltar para a palavra. Voltar para a palavra. Porque quando a gente volta para a palavra, a gente começa a entender que ali nós temos, não é um, não são dois, não são três, mas são vários personagens que tiveram seus sonhos destruídos por Deus. Moisés queria, a princípio, libertar o povo com a força do seu próprio braço. Não deu certo. Deus teve que levar ele para o deserto por 40 anos para depois chamá-lo de volta para o seu propósito. Tanto demorou tanto que quando Deus chamou, ele nem queria mais ir. Davi queria construir um templo para Deus, uma coisa nobre. Ele conseguiu realizar o sonho dele, sim ou não? Não. Era nobre, mas não era o plano de Deus para a vida dele. Jonas queria pregar. Jonas era um grande pregador, mas ele queria pregar do jeito dele, para quem ele gostava. E aí Deus manda uma tempestade para trazer, não é para tirar Jonas da rota, mas para trazer Jonas de volta para a rota divina, para a rota correta. José teve um sonho, literalmente, né, um sonho dado por Deus, mas que pareceu muito que foi tirado por Deus quando ele foi preso e ficou muitos anos ali, até ele chegar a ser governador do Egito. E parecia muito que Deus, o que tinha dado o sonho, tinha tirado o sonho dele. Vocês estão vendo os exemplos e a gente vai para fora da palavra e encontra algo totalmente diferente. Então, quem sabe, talvez seja hoje um bom momento para a gente voltar para a palavra. Jó. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, só não a vida dele. Tudo, sem merecer. Deus destruiu os sonhos. Imagina uma pessoa, um pai de família, pais de família, ergam as suas mãos aí para eu dar uma olhada. Muita coisa que envolve um pai de família é ter a sua família, trazer estabilidade e futuro para a sua família, certo? Imagina Deus pegar e permitir que a sua família toda seja levada embora. Destrói ou não destrói o seu sonho? Destrói, cara. E sem merecer, se a gente for falar de merecimento. Porque Jó era íntegro, e você conhece a história, né? Orava pelos seus filhos e toda aquela coisa. E Deus vai e permite. E ele passa o livro todo sem entender. E o que é mais interessante, no final do livro, Jó não entende. Não entende. Mas ele tem a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele fala isso para mim, basta que antes eu só te ouvia. Eu só ouvia falar, e agora eu vejo com meus próprios olhos. Deus, quando vai falar com Jó, ele confronta Jó com várias perguntas. E não responde nenhuma. Nem Jó responde, nem Deus responde as perguntas de Jó. Mas a presença de Deus na vida de Jó é o suficiente. É o suficiente para colocar Jó no caminho correto. Paulo. Nossa, Paulo ia ser um superstar dos fariseus, né? Era a grande promessa. Cresceu nas escolas rabínicas ali e ele, extremamente estudado, estava sendo preparado para ser e começou a ser um grande perseguidor.
Deus fala assim, cara, não é esse o sonho que eu tenho para você. Ele tira de tudo isso, ele passa a ser de uma grande promessa da seita dos fariseus, ele passa a ser agora perseguido em nome de Cristo e com marcas literais do evangelho sobre o seu corpo, com açoites e tudo mais. Se todos esses caras estivessem conversando, um dia eles vão estar, né, quando Jesus voltar, e a gente talvez esteja junto nessa conversa. Eu quero estar só num banquinho assim, ó, sabe? Quando você tem tanta gente boa conversando e você quer só ouvir. E eu queria ouvir eles conversando entre eles ali. Eu tenho certeza que se tivermos essa oportunidade, muita coisa que eles vão falar vai girar em torno de valeu muito a pena. Eu passaria por tudo de novo. Eu não sabia o que era o meu sonho. Não que eu queira me comparar a nenhum deles, mas deixa eu trazer uma história aqui sobre destruições para vocês. Sobre Deus destruições. Logo que a gente casou, o desejo de todo jovem casal é ter estabilidade financeira. E eu acreditava que um dos caminhos para esse, até então, o caminho que me foi apresentado, que eu achei interessante, seria concurso público. E conversamos. Eu falei, cara, isso aqui vai mudar a nossa vida. Vamos fazer isso, vamos nos sacrificar e tal. Orei a Deus, Senhor, eu acho que esse é um bom sonho. Talvez tinha um pouco de status envolvido nisso, mas eu falava para Deus, na minha ingenuidade, que era para ter estabilidade, para eu ter mais tempo para servi-lo, e aquela coisa toda, e estar despreocupado com as questões financeiras, e eu mergulhei dentro do concurso público. Mas eu mergulhei num nível com uma obstinação que começou a levar embora a minha família, recém-família, que era eu e minha esposa, os meus amigos, o meu Deus, a minha fé. O problema não era o sacrifício do estudo, porque a gente sabe que para tudo na vida, para se conquistar, você precisa ter o sacrifício. O problema é a falta de equilíbrio. O problema é você não saber lidar com isso, sendo que você acabou de casar. E eu fui cada vez mais mergulhando nisso, esquecendo as coisas que realmente importam, porque não tinha espaço para mais nada na minha vida. E eu acreditava que esse objetivo era maravilhoso, era um sonho maravilhoso que Deus estava trazendo para mim. E isso quase levou embora o meu casamento. E algumas coisas começaram a acontecer muito pesadas no que diz respeito a essa trilha. E o meu único respiro, para vocês terem uma ideia, eu acordava às 5 da manhã, ia correr, voltava, trabalhava de 8 às 5, chegava em casa de 5h30 à meia-noite, com algumas pausas, estudando direto. Não tinha esposa dentro dessa equação. Não tinha mais nada dentro dessa equação. E o meu único refúgio em meio a tudo isso era às 18 da sexta-feira até às 18 do sábado. Porque quando dava 18h30, voltava até meia-noite. E domingo, e assim sucessivamente. E veja, quero deixar isso bem claro aqui. O problema não é o caminho, a trilha, mas eu não saber lidar com isso. Eu usar isso como desculpa para me afastar de tudo e de todos. Porque era confortável para mim, isso. Só que eu estava perdendo o que realmente importava na minha vida. E eu comecei a entrar numa crise com relação a isso, porque eu odiava o que eu estava fazendo. Só que aquela de não se sabotar, sabe? Eu achava que eu estava me sabotando porque eu não gostava daquilo, eu tinha que fazer porque era o que tinha que ser feito. E o que eu gostava mesmo de fazer era das 18 da sexta, quando começava, pequeno grupo, dar estudo para umas velhinhas que tinha lá onde a gente morava, escola sabatina jovem, tocar, estar envolvido com música. Nossa, e eu começava a pensar assim, os caras que vivem integralmente para isso, eles devem ser muito felizes. E aí eu voltava para o meu calabouço depois, 6 dias por semana. E esse conflito. E algumas coisas bem estranhas começaram a acontecer.
Gente que era próximo, mas não era amigo, assim. Virando e falando assim, Thiago, cara, eu sonhei contigo, velho. Sonhei contigo que você estava batizando umas pessoas. Eu falei, não brinca assim com o meu coração. E aí uma amiga nossa que tinha estudado a Bíblia com a gente falou assim, Thiago, teve um domingo que você estava levando a palavra lá e eu não sei, eu vi uma luz ao seu redor forte, só que ao teu derredor eu vi uma escuridão te suprimindo e tentando afastar essa luz boa. E eu me arrepiando todo. E eu falando assim, não, isso aqui sou eu me sabotando, eu tenho que voltar a estudar. E voltava. Mas um conflito gigante dentro de mim. E Deus já estava matando o meu sonho, me dando um outro sonho. O auge de tudo isso foi quando eu sentei para conversar com a Edlin. E eu abri meu coração, ela abriu dela. A gente chorou. Eu liguei para minha mãe, é muito difícil eu me abrir com as pessoas. E quando liguei para minha mãe, falou, meu filho, eu não ia te falar nada, porque você é muito obstinado, mas eu orava para Deus e Senhor, faça a tua vontade, mas eu como mãe sinto que não é esse o caminho que você tem para o meu filho. Pelo amor de Deus, se tiver alguém aqui estudando para concurso, tá? É só para você entender que o equilíbrio é importante dentro desse processo e ter maturidade, que eu não tinha. Principalmente se você tiver uma família. Estava agindo como se eu fosse um solteiro. Então, eu entendi nesse momento e falei a frase. Falei, gente, eu acho que eu tenho um chamado pastoral, não sei como é que funcionam essas coisas. Mas comecei a fugir disso porque eu achava que era eu tentando me sabotar. E uma coisa que me marcou muito é a lição dos jovens, tem um QR Code, né, que leva para os livros da Ellen White. E aí eu fui jogar o QR Code naquele sábado, em meio a tudo aquilo, era uma lição que não tinha nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada. E aí me jogou para um livro da Ellen White, que o capítulo falava sobre os percalços do ministério. Você vai sofrer a vida ministerial. Eu falei, gente, isso não tem nada a ver com a lição que está ligado. Você vai passar por isso, aquilo, outro, mas você vai estar cada vez mais próximo de Deus. Eu falei, Deus, beleza. A gente chorou e aquela coisa toda. Ainda teve um outro detalhe que uma velhinha que a gente dava estudo, dentro disso eu já achava que estava caminhando para as coisas acontecerem nesse padrão. E eu fui dar estudo com a Edlin para uma senhora que estava passando por necessidade, a gente levou uma cesta básica. E eu brincando com a Edlin, falando assim, essa aqui vai ser a vida de pastor, a gente estava na pandemia ainda e tal. Eu não sabia que ela odiava estar ali, ela estava doente, ela não queria estar ali. E quando a gente entrou, ela estava passando por uma situação muito complicada. Eu abri Mateus falando sobre a ansiedade, li para ela o texto, conversei com ela. E é como se a Edlin estivesse aqui, eu estivesse ali, e ela viu essa cena, né? De máscara. E ela falou assim, cara, eu não tenho como isso ser coisa da minha cabeça, porque eu nem queria estar ali. Eu não estava inclinada para o que estava acontecendo. Eu estava inclinada para não estar ali. Eu ouvi uma voz dizendo para mim, é isso que eu quero para a vida de vocês. E aí ela chorou muito e eu não estava entendendo nada, porque achava que era só rinite, alguma coisa. Me contou lá no carro, que ela sofre bastante dessas coisas, né? A gente orou lá no carro e falou, beleza, entendi, tenho chamado. Só que aí tinha um detalhe. Agora eu já tinha aprendido a estudar. E num nível de maluco. E eu fui ver como é que era o edital. Falei, Senhor, é isso? Beleza. Tenho 6 meses para a prova. Eu, na minha santa humildade, eu vou arrebentar nessa prova. Não tem como não passar. É isso que Deus quer para a minha vida? É isso que vai acontecer. Fui fazer o processo seletivo. Nisto cremos, conhecimentos gerais, nisto cremos de 50 questões, 48 certas. Show. Esse era o meu chamado. Tinha alguns amigos que hoje estão comigo, tem um que está na Bahia, e eu fazia revisão com ele, falei, acho que vai cair isso aqui e tal, aquela coisa toda. Aqui não tem aquela de uma errada, anula certa, então se errar vai dar certo. E ele fez comigo, ele fez 42. Cara, a revisão me ajudou muito, fomos para a entrevista, comunicação, tranquilo, desenrolei, tudo certo. Eu tinha certeza que eu ia passar. Saiu o resultado da prova. Chuta aí. Nem lista de espera.
Nem lista de espera. Tu ri agora. Agora tu ri. Nem lista de espera. Aí eu falei, não. Acho que foi o período mais próximo que eu tive na minha vida inteira que eu quase entrei em depressão. Porque eu não tinha plano B. Eu tinha certeza que eu tinha um chamado, que esse era um sonho de Deus nobre, fala sério. Um chamado ministerial para você pregar o evangelho, toda aquela coisa. Nada. Um silêncio retumbante de Deus. Assim. E eu sou muito fechado, né? Então só quem sabia de todo esse processo era a Edlin e os meus pais. Ela não sabia o que me dizer. Ela tinha certeza que eu ia passar. Aí, os meus pais vão me falar o quê? Ninguém falou nada. E ela tinha recebido já algumas propostas para vir para Brasília. E ela tinha recusado todas. Porque na cabeça dela a gente ia para São Paulo. Eu ia estudar e ela ia fazer outra coisa da vida dela. E eu falei, cara, eu não quero mais ficar aqui. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu só quero fazer outra coisa. Eu quero sair dessa cidade. Ver se ainda tem a possibilidade de você ir para Brasília. E o teu trabalho? A gente dá um jeito, eu largo. Já tinha uma pós-graduação na área da educação. Lá vai dar certo. Mas a gente não pode ficar aqui. Eu não sei o que vai acontecer se a gente ficar aqui. Eu estava muito quebrado. Estava muito magoado por tudo que tinha acontecido. Eu estava com raiva de Deus. Com raiva. Porque eu falava assim, Senhor, cara, você está brincando comigo. Você me tirou de algo que eu tinha certeza. Tudo bem, era meio egoísta, meio por status, no final das contas, era a questão do concurso. E eu me escondia atrás disso, dizendo que isso ia me dar estabilidade para eu conseguir fazer outras coisas. Mas Deus conhecia o meu coração e eu falei sério com Ele. E aí agora me chamou para teologia, criou todo aquele encanto ao redor disso. E eu não consigo. Eu fiz a minha parte. O que está acontecendo? A Edlin tentou voltar a entrar em contato com o pessoal. E aí reabriram o processo seletivo para ela vir para Brasília. Fez lá 50 provas. Passou. Viemos para Brasília. E eu fiz uma transição de carreira. Mudei totalmente. Era da área de educação, fui empreender. Louco. Fui empreender, só que deu certo. E começou a dar muito certo em um curto espaço de tempo. E tudo bem, agora eu entendi qual é o sonho de Deus para a minha vida. Beleza. Uma sexta-feira. Eu lembro como se fosse hoje. Não é pausa dramática, é minha garganta mesmo que está bem. Sexta-feira, 10 da manhã, eu recebo uma ligação. Tiago, é o seguinte, abriu uma vaga, aqui você tem até meio-dia para dizer, da faculdade, do curso de Teologia, você tem até meio-dia para dizer se você vem ou não, já pagar a primeira mensalidade, senão a gente vai mandar para outro. Desligou. Eu chorei nessa hora. Não era de felicidade. Porque eu já tinha programado toda a minha vida de novo. E o meu coração ainda estava nisso. Eu ainda estava quebrado, magoado por tudo que tinha acontecido. E eu não sabia o que fazer. Eu entrei em pânico. E aí eu liguei para a Edlin. E quem conhece a Edlin sabe que ela é do Bora, né? E ela falou assim, cara, é isso que tu quer? Bora, depois a gente dá um jeito. Larga tudo e a gente vai. E eu sempre fui, e eu agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida. Porque muitas das coisas que a gente conquistou foi por essa ousadia que eu aprendi. E aí um parênteses aqui. Não reclama da tua esposa, cara. Ela é uma bênção de Deus. Fecha parênteses. Só para eu ganhar um ponto. Por causa disso, a gente conquistou muitas coisas. Ela falou, cara, bora. E eu sempre fui muito conservador, muito pé no chão, medroso mesmo. Só ia se tivesse certeza das coisas. E aí ela falou isso e a gente ligou para o nosso pastor, que foi quem fez o nosso casamento. Só para confirmar. E eu tinha certeza, eu e as minhas certezas. Hoje eu não tenho certeza mais de nada.
Mas eu tinha certeza que ele ia falar assim, cara, ele ia criar toda uma narrativa, né? Todo um storytelling para falar assim, vai, tudo isso aconteceu porque Deus estava te ensinando a ser mais humilde e Ele estava te preparando e tal. Eu estava preparado para isso. Eu liguei para ele, expliquei o que tinha acontecido. Ele falou assim, ó, não vai. Não vai. Aí eu falei assim, me explica. Ele falou assim, não vai. Não é a hora. Se você realmente tiver um chamado para isso, especificamente, isso vai acontecer depois. Agora não é a hora. Tá. E ele tinha moral, eu tinha moral que eu tinha ligado para ele. Ele já deu muitas outras opiniões na nossa vida, não tinha errado até aquele momento. E eu estava muito perdido, eu estava muito, sabe quando você é jogado de um lado para o outro? Eu não sabia o que fazer. Eu acatei o conselho, não fui. Ficamos aqui em Brasília. E durante 2 anos, um silêncio ensurdecedor. Mas ontem a gente estava conversando sobre o que Deus fez durante todo esse processo. E a gente entendeu que nesse momento Deus queria a gente aqui para uma missão específica. A Edlin veio, a gente veio. Nesse mesmo tempo, o pastor Campitelli estava orando para Deus enviar alguém que pudesse dar conta do Maranata junto com ele. E aí a oração dele deve ser muito mais poderosa que a minha, né? E eu entendi, dentre outras coisas, que Deus estava me tratando a minha soberba, tratando o meu egoísmo, disfarçado de bons sonhos. Eu não estava preparado para aquilo. Eu precisava aprender muito no silêncio. E muitas coisas acontecem no silêncio e levam tempo. Só que o que a gente sai daqui e ouve lá fora, e ouve quando a gente pega o nosso telefone e vai para outros ambientes, é que a gente não tem tempo. A palavra Instagram, ela deriva de instantâneo. O feed é atualizado constantemente. Então, muitas vezes a gente não tem tempo para esperar, para amadurecer, e Deus precisa dar um tratamento de choque. E nesse período de silêncio, eu comecei a entender algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em João, capítulo 12. O livro de João ele é muito interessante. Dos evangelhos ele foi preparado de forma especial. E por muitos estudiosos ele é considerado em 2 partes, até o capítulo 12, como o livro dos sinais, com 7 sinais falando sobre a identidade de Jesus. Os milagres são chamados de sinais no livro. E aí, outro dia, a gente pode conversar sobre por que o primeiro, inclusive, foi em um casamento. E isso é muito legal. Tudo que aconteceu ali, todas as nuances, sabe? Então, existem os 7 sinais, que são os milagres de Jesus, apontando para a identidade do Messias. Só que no capítulo 12, a gente começa a ter uma virada para a segunda parte do livro. Agora. Que é o livro da glorificação, o livro da glória. Só que a glória do Messias se dá no sofrimento. Mas o povo não esperava pelo sofrimento. E no capítulo 12, tem alguns gregos, né? Fora do povo santo, fora dos judeus, que querem ver Jesus. E eles chegam com discípulos, provavelmente já convertidos. Eles chegam, a gente quer ver Jesus. E os discípulos gregos querendo ver Jesus, como assim, gente? Vamos lá falar com Jesus. Versículo 23.
E Jesus responde assim, ó, quando os discípulos falam isso para ele, Jesus diz, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aí os discípulos devem ter ficado nesse momento. Nossa, o Messias vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Porque esse era o sonho deles. O sonho dos israelitas. Gente, às vezes a gente critica, né, muito os israelitas porque eles não entenderam nada. Será que a gente estivesse na pele deles teria entendido? Os caras foram libertados por Moisés, a mão de Deus, e toda aquela coisa acontecendo de uma forma sobrenatural. Depois veio o período dos juízes, e os juízes era guerra para todo lado, e levantava e matava todo mundo. Veio Davi, guerra, aquela coisa toda, e Jesus é o filho de Davi. O que eles vão achar? O que a gente acharia? Ele vai estabelecer o reino dele aqui. A gente vai quebrar todo mundo, e aí vai ser aquela coisa toda. Mas as profecias estavam gritando para um outro tipo de reino. E aí Jesus fala assim, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eles falam, agora fechou. E aí ele vem com essa frase. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz fruto. Muito fruto. Só que Jesus continua. Explicando, né? Então ele quebra, essa frase aqui, Jesus quebra todas as expectativas deles. Quebra todos os sonhos que eles estavam tendo ali. Só que ele vem trazer uma realidade muito superior. Muito superior. E aí ele diz, aquele que amar a sua vida, você pode substituir aí pelo seu sonho. Aquele que amar o seu sonho egoísta, o seu sonho pequeno, o perderá. Mas aquele que desprezar isso, a sua vida, o seu sonho, neste mundo ganhará para sempre a vida eterna. Se alguém quer me servir, venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. Durante esse período de silêncio, crises de fé, aqui Jesus me encontrou. Aqui nesse projeto. Longe de tudo todos os meus sonhos. Porque ninguém sabia. Hoje, a primeira vez que eu estou contando isso aqui para pessoas assim, que eu tinha até vergonha de contar tudo isso. Parece fracasso atrás de fracasso, né? Mas quando eu olho para tudo isso, eu vejo que ele me encontrou e me ensinou que a realidade do reino é muito maior. Que eu tenho a oportunidade de fazer parte de algo que é muito maior do que meu mero desejo. Essa palavra em grego, ela dá o sentido de continuidade. Então, quando a gente volta no texto, ela está se referindo a produzir fruto de forma contínua. E esse é um sacrifício que vale muito mais a pena de qualquer outro sacrifício que a gente pode fazer. Então, tudo isso que está sendo explicado não é sobre doutrina, é sobre um chamado. No reino, o fruto vem depois da morte. E às vezes a gente acha que Deus está enterrando a gente, mas na verdade, sabe o que está acontecendo? Ele está nos semeando. Aqui na casa, Deus começou a plantar no meu coração algo que nunca tinha acontecido antes. E eu não conheço a realidade de absolutamente ninguém aqui. Mas eu queria que você pensasse agora o que tudo isso tem a ver com a sua própria vida. Vale a pena você fazer tudo o que você está fazendo hoje? A sua vida, ela está girando em torno do seu trabalho? A sua vida está girando em torno das coisas que você deseja, que você acredita que são boas para você? Eu queria te fazer um outro convite. Coloque a sua vida, o seu trabalho, os seus planos, os seus objetivos, para girarem em torno do reino. Porque isso faz
absolutamente tudo valer a pena. Tem outro texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim, ó, você conhece esse texto? Pois eu é que sei os planos que tenho a respeito para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse texto também geralmente é muito utilizado, mas originalmente ali para o público inicial dele, esse texto foi utilizado para uma galera que estava em meio ao cativeiro na Babilônia. E eles estavam loucos para voltar, e Deus estava falando assim, ó, fica aí, floresce aí. E muita coisa que eu tenho aprendido nesse tempo é que Deus, ele sempre quebra a expectativa. Porque as nossas expectativas, muitas vezes, estão muito erradas. Ele quebra a expectativa o tempo inteiro. E, geralmente, quem vai muito cheio de certeza para Deus, quando a gente volta lá para o livro de Jó, você vai ver os discursos, né, dos amigos de Jó. Se você pegar o discurso frio, aquilo é uma teologia linda, correta, mas num contexto totalmente errado. Errado. Cheios de certeza os discursos sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz, sobre como Ele vai agir na nossa vida, sobre meritocracia. Se você está passando por tudo isso, é porque você pecou, é porque você fez isso, você fez aquilo. A vida é muito mais complexa do que isso. Muito mais complexa do que isso. Então a gente precisa dar um passo para trás, dentro do que a gente acredita. E eu queria te lembrar algumas coisas. A nossa mente é limitada, a nossa visão é limitada, os nossos pensamentos são limitados. E muitas vezes o que o algoritmo está trazendo para a gente não tem nada a ver com o reino, cara. Nada a ver com o reino. E é por isso que a gente está tão entediado. Aquela ansiedade do ter e o tédio de possuir. Ansiedade do ter e o tédio de possuir. Você está entediado na sua vida? Você está entediado com os seus projetos? Você está entediado com tudo o que está acontecendo? Experimenta radicalmente viver pelo Evangelho, viver para Jesus. A gente tem uma oportunidade aqui nesse projeto, esse prédio, não sei se você sabe, mas a nossa ideia ousada é que ele esteja aberto 7 dias por semana. E que isso aqui seja 25% do que Deus pode fazer. A palavra celebração, ela só faz sentido quando você tem o que celebrar. E a gente quer celebrar, estar aberto todos os dias da semana. Para alcançar, e não precisa ser pessoa do outro lado do mundo. Isso pode ser também. Para você que está vendo a gente na internet, a gente quer alcançar você também. Jesus quer alcançar você também. Mas a gente pode fazer... Aqui do lado tem um salão de beleza. Aqui do outro lado tem um cara que ensina karatê. O meu sonho é aprender a lutar karatê. Aqui na frente tem o Serjão do restaurante. Não sei qual é na frente aqui. Mas a gente tem uma oportunidade de realmente viver pelo Evangelho. No momento que a gente entrou numa crise de fé, eu falei para Edlin, não está fazendo nada mais sentido. Ou a gente muda a nossa vida agora, ou a gente vai viver por um propósito aleatório, mas a gente precisa entender o que é que faz sentido na nossa vida. E eu nasci e cresci na igreja. Mas eu só tive um encontro com Jesus depois de casado. E eu casei com 24 anos. Então eu passei mais de 20 anos só fazendo as coisas que me eram impostas. Mas no momento em que eu tive que decidir, hoje as coisas fazem sentido. E esse algoritmo aqui, ó, ele não vai te satisfazer. Ele vai te gerar uma dopamina viciante, mas que vai te levar cada vez mais para se manter ali, e no final do dia você vai estar com um tédio horrível. Eu estou te falando sobre isso porque eu trabalho com isso. O algoritmo divino está te dizendo hoje assim, ó. Eu falei sobre isso no PG ontem. Eu tenho escutado muito essa frase, não sei, de algum lugar tem me impressionado. Eu preciso falar sobre isso. O algoritmo divino está te dizendo, volta para a palavra. Volta para a palavra, volta para a palavra, volta para a palavra. Porque ali você vai encontrar a vida eterna, a vida que realmente faz sentido. Sai da caverna, sai da Matrix. Volta para a palavra, entende o que está ali. Ali, as suas ansiedades, elas vão ser resolvidas ali dentro. O seu tédio vai ser resolvido ali dentro. Você vai saber o que fazer
nas situações da sua vida. Volta e depois leva isso. E a gente está aqui de portas abertas, com a oportunidade de todos os dias, depois que a gente voltar para a palavra, começar a colocar isso em prática. O convite está estendido para todos nós, para a gente fazer parte de um movimento profético, que diz que naqueles dias, os vossos filhos e as vossas filhas teriam visões, os vossos velhos sonhariam. Vai acontecer muito próximo da volta de Jesus um derramamento do Espírito Santo, a gente pode escolher fazer parte disso. E você pode falar assim, muito legal o que o Thiago está falando, mas para mim não bateu. Talvez não bata mesmo. Talvez você esteja em outro timing. Só que em algum momento você vai lembrar disso. Quando bater aquele tédio, quando você estiver querendo desistir, eu quero que você lembre das minhas palavras, das palavras do Senhor. Volta para a palavra. No momento que você não tiver mais para onde ir, volta para a palavra. No momento que você não tiver mais ninguém com quem conversar, que você estiver pensando em fazer uma besteira na tua vida, volta para a palavra. Porque ali você vai encontrar pelo que viver. E isso vai começar a te irradiar de uma forma que você não vai mais conseguir ficar sem falar sobre isso. E você pode voltar para a palavra de diversas formas. Ouvindo, falando, lendo, assistindo, volta para a palavra. Coloca esse algoritmo divino para trabalhar dentro da tua vida. Porque no final de tudo, não é sobre mim, não é sobre você. Cristo ressurreto está presente nesse lugar. A vida por Ele é a vida que faz sentido. É sobre Cristo. E Ele nos dá a oportunidade de participar de algo que é maior do que nós mesmos. E talvez a ansiedade que você esteja sentindo hoje e a falta de propósito está sendo resolvido dentro da palavra, porque dentro da palavra você tem pelo que viver e pelo que morrer. E quando a gente volta para a palavra, a gente entende algumas coisas, e aí, quando você está aberto para isso, as palavras de Paulo de o viver é Cristo e o morrer é lucro fazem muito sentido. As decisões financeiras que a gente vai tomar fazem muito mais sentido. O que a gente vai fazer com o nosso tempo livre faz muito mais sentido. Porque está tudo aqui, cara. Está tudo na palavra. E é sobre Ele. Não é sobre você. Eu aprendi que a minha vida não é sobre mim. E Ele vai fazer com a gente, se a gente se dispuser, Ele vai ensinar pra gente o tempo todo. E vai ser incrível viver isso. Incrível. Vou trazer uma última citação do próprio livro que a gente citou, que cita um outro cara, que diz assim, ó: o Evangelho é então, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo, a nosso favor. É por esse motivo e dessa maneira que o Evangelho é salvação pela graça. O Evangelho é boa notícia porque se trata de uma salvação realizada a nosso favor. É uma boa notícia que cria uma vida de amor, mas a vida de amor não é em si o Evangelho. Deixa Deus destruir o seu sonho, porque o sonho que Ele tem para você é muito melhor. Deixa Deus destruir o seu sonho, porque o que Ele tem preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deixa Deus destruir o teu sonho, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu jamais ia estar aqui com vocês se dele não tivesse acabado com os meus sonhos todos. E eu queria terminar agora, não cantando para vocês, mas com vocês. Digno é o cordeiro que foi morto.
Digno é aquele que está assentado nos céus. Jesus está muito próximo de voltar. Jesus está muito próximo de voltar. E você tem a oportunidade hoje. Talvez isso nem bata em você agora, mas algum dia vai bater. Volta para a palavra. Uma vida de propósito está aqui dentro. E vem participar com a gente na casa. Canta essa música com a gente agora. Entenda, com base nessa música, que é sobre Ele, não sobre mim nem sobre você. Eu te adoro.
Se você está longe do Senhor, volte para a palavra. Se você está sem propósito na sua vida, se você está entediado com a sua vida, volte para a palavra, que é muito legal viver realmente o que está lá. Se você está procurando o que fazer, procura dentro da palavra que você vai encontrar. Porque é sobre Ele. Vamos orar. Senhor, perdoa, porque às vezes a gente é muito cabeça dura. Porque a gente quer buscar em outros lugares preencher um vazio que só a Tua palavra, Deus. O Senhor nem quer preencher o nosso vazio, só quer nos preencher por completo, quer quebrar e quer fazer novamente algo novo. Nos ajuda a entender que uma vida dinâmica, que faz sentido, mesmo em meio ao sofrimento, é uma vida ao Teu lado. Porque em Cristo a gente consegue encontrar a paz que excede todo o entendimento. Em Cristo a gente consegue matar a nossa sede, em Cristo a gente consegue matar a nossa fome. Então, ó Deus, eu entrego a vida de cada um que está aqui, ó Pai, inclusive a minha. Nos ajuda a voltar para a Tua palavra. Se a Tua palavra nem faz mais sentido porque já está desgastado na nossa mente, quebra a nossa mente, quebra os nossos sonhos e coloca sonhos maiores e melhores de acordo com o reino, de acordo com a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de construir uma comunidade que está pautada em 3 pilares, que são pilares que a gente vai fazer o tempo todo no céu. Em relacionamento, em discipulado e em comunhão contigo. Que nessa semana a gente consiga entender, quando a gente sentir aquele desejo de pecar, quando a gente estiver sozinho ali, pronto para cair novamente na mesma tentação, que a gente lembre em nome de Jesus de voltar para a Tua palavra. E que o Senhor nos liberte do que está nos afastando de Ti, ó Deus, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente tem uma comida lá em cima, né, gente? Vamos lá, confraternizar. Tá bom? Deus abençoe vocês. A gente se vê ali em cima pra gente comer.